Olá pessoal, bom dia. Estamos agora iniciando a gravação de mais uma videoaula de matemática do nosso canal Logmática. O tema de hoje é sistemas de medidas, matemática básica. E nós vamos trabalhar unidades simples. Num outro momento, unidades de área, unidades de volume, unidades agrárias, ok? Mas nesse momento nós vamos trabalhar unidades simples. De uma forma genérica, eu coloquei logo na capa, tá? As três unidades padrões que nós trabalhamos, né? Comprimento, massa e capacidade. Temos aqui uma tabela, chamamos e vamos usar esse termo durante todas as nossas videoaulas para trabalhar sistemas de medidas e, neste caso, unidades simples, o que significa que é uma unidade linear. É uma unidade de medida cujo expoente vale 1. Quando é áreas, o expoente vale 2, volume, o expoente vale 3. Temos aqui o prefixo, que é a nossa primeira tabela, né? Onde aqui o prefixo são das nossas unidades de medidas aqui. Então tem o quilo, hecto, deca, unidade fundamental, deci, centi e mili. Primeira unidade de medida que nós vamos usar, nosso sistema de medida, é a unidade de comprimento. Então, a única coisa que altera é a unidade fundamental. No comprimento, nós trabalhamos com metro, na unidade aqui de medida de massa, nós trabalhamos com o grama, e capacidade com o litro. As demais informações na montagem da nossa tabela, que o aluno precisa guardar e saber efetivamente, todas elas começam com prefixo, né? Quilo e acrescenta a unidade fundamental, que é metro. Aí fica quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Tá? Antes do metro, nós temos o quilo, que é 1000 vezes o metro, o hectograma 100 vezes, deca 10 vezes. A unidade fundamental vale 1. Né? Nós chamamos essas três primeiras unidades maiores do que a unidade fundamental como múltiplos. No caso do comprimento, seria múltiplos do metro. E do lado direito, deci, centi e mili, que é a décima parte, centésima parte, milésima parte, chamado de submúltiplos. Aqui no caso do comprimento, vale o mesmo para a massa, vale o mesmo para a capacidade. O prefixo é o mesmo para todas as três unidades simples de medida, ok? Então vamos lá, dando continuidade à nossa primeira videoaula, cujo título nosso que nós estamos trabalhando são conceitos, termos técnicos, características e, em especial, destacar sempre aquele local onde o aluno normalmente mais erra, que é na movimentação da vírgula. Onde é que eu começo a contar a casa para a vírgula movimentar, se deslocar? Se para a direita, para a esquerda, aparece um número, esse número não aparece a vírgula, onde é que está a vírgula desse número? Então são características que fazem parte do conhecimento básico do sistema de medida e, nesse caso, das unidades simples, ok? Então, em observações gerais, eu coloquei, aqui está. Medir uma grandeza significa compará-la com outra grandeza. Porém, está frisado, destacado, sublinhado. As medidas para eu comparar, para eu operacionalizar, elas precisam estar dentro de uma mesma natureza. Não se soma, subtrai coisas diferentes. Ok? Por isso reduz tudo a uma mesma unidade e a partir daí eu posso somar, subtrair, fazer qualquer operação. Ok? Dentro de uma mesma natureza. Tá? Para exemplificar, nós temos aqui a tabela. Essa tabela é a mesma da nossa capa, mas aqui nós chamamos ela de tabela padrão. Então, se o aluno guardar a do prefixo, acabou o problema. Porque se comprimento, a unidade fundamental, o metro, eu monto a do metro, que está aqui em vermelho, ok? Tá? Temos também a unidade de massa, está aqui a unidade de massa, que é a do grama, a unidade fundamental é o grama. Dentro da unidade de comprimento, as unidades mais usuais do nosso dia a dia, que nós aplicamos no trabalho, no dia a dia, é o quilômetro,
é o metro, é o centímetro, é o milímetro, dentro da unidade de comprimento. E na unidade de massa, nós usamos no dia a dia o quilograma, o grama e o miligrama, principalmente quando se trabalha na manipulação de produtos químicos, de medicamentos. Então nós trabalhamos com as unidades menores. E dentro da unidade de capacidade, quais são as medidas mais usuais? É o litro que nós usamos no dia a dia, e para pequenas medidas nós usamos o mililitro. Tá claro isso? Ok? Então vamos lá para a nossa terceira parte dessa nossa videoaula que trabalha, os termos técnicos, as características, e é o que nos importa. As características que nós temos aqui, que destacamos, são 6. Esses são os conhecimentos básicos que o aluno tem que ter a qualquer momento. Ao deparar com um problema, num concurso público, ele tem que lembrar desses conhecimentos que eu preciso ter dentro do sistema de medida. A primeira grande característica: não se efetuam operações com medidas de natureza diferente. É necessário antes converter todas essas unidades para uma mesma medida. Eu só posso operacionalizar dentro de uma mesma natureza. É metro com metro, centímetro com centímetro, quilômetro com quilômetro, grama com grama, litro com litro. Se não tiver dentro da mesma natureza, primeiro eu converto, depois eu operacionalizo. Esse é um primeiro grande erro que se comete. 2. Utilizar a tabela padrão para orientar a direção que a vírgula será deslocada. Ok? Tá? Então, se eu parto de uma medida maior para uma menor, eu vou para a direita. Se eu tenho lá uma medida e volto de uma menor para uma maior, eu volto para a esquerda. Então, eu preciso guardar a tabela padrão, de preferência aquela que trabalha com prefixo. Ok? Então, vamos lá. Terceiro item importante: lembrar que a vírgula se desloca tanto na tabela padrão quanto no número, para ser convertido. Então, isso nós precisamos saber. Tá? Primeiro, nós estamos trabalhando unidade simples, mas quando for trabalhar unidade de área, unidade de volume, vocês vão ver que é importante. A quantidade de casas que a vírgula se desloca na tabela é uma, no número é outra. Na unidade simples, essas duas quantidades são iguais. Tá? Nós vamos ver já no exemplo. A quantidade de casas, item 4, que a vírgula vai se deslocar na tabela padrão, olha o que está dito aqui. É igual, olha bem, é igual a quê? É igual à quantidade de dígitos que eu vou trabalhar. Ela é igual à quantidade de dígitos no número. Então, quando se trabalha unidade simples, a movimentação da vírgula na tabela é x casas, tem uma quantidade de casas. Tá? No número, será a mesma quantidade de casas, porque eu estou trabalhando unidades simples. Item 5. Característica. Os símbolos são sempre invariáveis. Tá? De uma forma, exemplo, estão corretos 20 metros, olha bem aqui, 30 litros, tá? Estão corretos. Agora, estão errados, se escreve muito assim, 20 mts, esse não é um símbolo, ela é invariável, tanto faz 1 metro como 20 metros, eu vou colocar da mesma forma sempre. Então eu tenho que trabalhar para que isso realmente fique muito claro. Essa é a forma correta de se escrever, ok? E a última grande característica fundamental para que nós não erramos na conversão é quando um número, olha bem, quando um número não se apresenta com a vírgula. Há aluno que fica preocupado. Muitos erram. A vírgula, ela se encontra depois do último dígito. Temos aqui 3 exemplos. Primeiro, 25. Onde é que está a vírgula? Sempre depois do último dígito. Então está de forma bem clara. Está aqui, ó. 25 é igual a 25,0. Se eu não colocar o vírgula 0, só o 25 está correto. Se eu colocar 25,0, está correto também. Mas o número, quando ele vem inteiro, ele se apresenta dessa forma.
Agora, onde é que está a vírgula? A vírgula está depois do último dígito. Olha aqui, 9 milhões. 9 milhões. Onde está a vírgula? Ela está depois do último dígito. Sempre depois do último dígito. Quando ela não aparece, está depois do último dígito. Ok? Bom, para nós fecharmos e trabalharmos os nossos exemplos logo em seguida, nós precisamos guardar. Eu chamo de método tradicional simplificado, porque eu tenho que colocar na cabeça que esses são os 3 pontos considerados principais, ok? Primeiro, onde a vírgula está no número? Tem que perguntar. Não aparece, então eu já sei, aprendi agora há pouco, está depois do último dígito. Segundo, qual a direção da vírgula ao se deslocar na tabela padrão? É para a direita? É para a esquerda? Então tenho que saber. Terceiro, aqui é terceiro, tá? Vamos logo colocar aqui, corrigir na hora. Terceiro, quantas casas a vírgula vai se deslocar na tabela padrão? Não se esquecendo que é igual a quantas casas a vírgula vai se movimentar também no número. Porque ao se tratar de unidade simples, a quantidade de casas que se movimenta na tabela é igual à quantidade de casas que se movimenta no número. Área e volume é diferente, na unidade simples são iguais, tá? Agora, como é que eu conto? Olha aqui, atenção, olha o destaque que aqui está. Há um erro que é crucial e constante por muitos alunos. A contagem de casas que a vírgula irá se deslocar na tabela, tá? Inicia-se a partir da casa seguinte onde ela está. Se eu estou em quilômetro, não importa o número onde está a vírgula, está falando que é quilômetro, eu estou na casa do quilômetro. Quero ir para metro. Eu começo a contar de quilômetro ou da casa seguinte? Da casa seguinte, vou para hectômetro. Hectômetro, decâmetro e metro, ok? Bom, para fechar essa nossa primeira videoaula, temos aqui 3 exemplos. Eu destaquei aqui para nós não esquecermos, eu preciso guardar a minha tabela padrão, está aqui. Outro, os 3 passos que eu para não errar. Primeiro, onde a vírgula se encontra no número? Então, eu vou pegar aqui, onde é que a vírgula está nesse meu primeiro exemplo? Está aqui, entre os 2 primeiros zeros, ok? Aqui, está marcado. Agora, eu quero saber qual a direção da vírgula. A direção da vírgula, eu estou em quilômetro. Aí eu olho aqui na minha tabela, eu estou em quilômetro. Olha aqui, estou em quilômetro. Ok? Agora, eu quero ir para onde? Eu quero converter para metro. Está aqui, para metro. De quilômetro eu quero ir para metro. Então está aqui, olha, de quilômetro eu quero ir para metro. Ok? Marquei na tabela. Agora, no número, eu preciso saber aonde a minha vírgula vai. Onde ela está aqui. Mas aonde ela vai ficar? Aí eu tenho que contar na minha tabela padrão. Depois que aprende, fez bastante exercício, eu não preciso da tabela. Tá? Eu não preciso dessa ajudazinha. Eu vou fazer automaticamente. Eu estou em quilômetro, quero ir para metro. Se eu sei a tabela, eu vou contar a partir da casa seguinte. Não é esse o nosso destaque anterior? Então, eu começo a contar de quilômetro ou de hectômetro? Não, de hectômetro. Então, aqui eu tenho a minha primeira, olha bem, nós temos aqui a nossa primeira casa. Eu vou marcar bem aqui para vocês verem. Eu vou contar hectômetro, decâmetro e metro. Porque eu quero chegar a metro. Quantas casas eu andei? 3 casas. Então, eu vou aqui no número e vou verificar 3 casas que eu vou andar, né, depois de onde eu estou. Eu estou aqui na vírgula, vírgula 0. Agora, a pergunta é, tá? Então, vamos aqui, voltar na nossa. Olha, a pergunta é, para que número eu vou? Eu vou para 3 casas depois. Vamos contar aqui. A nossa primeira casa, vamos marcar, vamos pegar uma canetinha aqui, olha. Primeira casa é 1 dígito, segunda casa, terceira casa. Na tabela eu já contei que são 3 casas, então no número também será 3 casas.
A vírgula vai sair daqui de onde ela está, né? Ok? E vai para 3 casas depois. Ela vem para cá, olha. Tá? Então vai ficar, a vírgula vai ficar depois do 5. Então, na realidade, tá? Eu vou ficar com 5 e pergunto, tem algum dígito depois do 5? Não, mas a vírgula vem para cá. Então vai ficar 5, se eu quiser colocar, eu coloco 0. Ou simplesmente eu coloco 5 metros ou 5,0 metros. Tanto faz. Acabou. Ok? Bom, vamos para o nosso segundo exemplo. 3.500 litros. Agora eu quero reduzir e converter para quilolitro. Eu estou na minha unidade de medida de capacidade, cuja unidade fundamental é o litro. Comprimento é metro e de massa é o grama. Então eu tenho 3.500 litros. Onde é que está a minha vírgula agora? Ela não aparece. Tudo bem, quando não tem vírgula é que ela está depois do número. Só que eu quero ir de litro para quilolitro. Agora, eu estou em litro, eu estou aqui, tá? Eu estou aqui. Podemos aqui agora, só para evitar que cometermos alguma falha, né? Podemos, né, cancelar ali para trabalhar. Eu estou em litro, eu estou aqui, ó, tá? Estou aqui em litro. E quero ir para quilolitro. Quilolitro, tá aqui, ó, quilolitro. Quero ir para cá. Então eu vou para onde? Se eu estou em litro e vou para quilolitro, eu vou para a esquerda, ok? Eu vou voltar com a minha vírgula para trás. A minha vírgula está em litro e vai para quilolitro. Como eu começo a contar? De que casa eu começo a contar? De litro do decalitro. Sempre da casa seguinte onde a vírgula está. Então eu vou contar deca, hecto, até chegar em hecto, em quilo. 1, 2, 3 casas. Ou seja, eu vou andar 3 casas para trás. Aí eu vou contar aqui as minhas 3 casas. 1, 2, 3. Aonde vai ficar a minha vírgula? A minha vírgula vai ficar agora entre o 3 e o 5. Onde ela estava? Ela estava depois do último dígito, estava aqui. E agora vai ficar aqui. Então a minha resposta vai ficar 3,5 o quê? Quilolitro. Então eu posso colocar direto aqui 3,5 quilolitros. Já fizemos a conversão de 3.500 litros para 3,5 quilolitros. Terceiro e último exemplo. Onde a minha vírgula está? Vamos lá. A nossa vírgula está bem aqui, ó, entre o 0 e o 5, em grama. Então a minha vírgula está aqui, em grama. Agora a pergunta é, eu quero reduzir para miligrama. Pergunta, tá? Pergunta. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente não ficar... vamos apagar só para a gente não ficar misturando as coisas, ok? Tá? Então vamos lá. Agora, eu estou em grama e quero ir para miligrama. Primeira pergunta, eu vou para frente ou vou para trás? Eu estou em grama, eu estou aqui. Tá bem aqui. Ah, quero ir para onde? Para miligrama. Então vou pegar minha setinha, eu estou em grama e quero ir para miligrama. Então quero vir para cá, para mili. Estou em grama e quero ir para miligrama. Ah, então agora eu vou para a direita ou para a esquerda? Eu vou para a direita. Pergunta, eu conto a partir do grama ou a partir da casa seguinte? Ah, da casa seguinte. Então eu vou contar essa casa, desse grama, centigrama e miligrama. Quantas casas para a direita eu vou andar? 3 casas, tá? Então, olha, eu estou aqui, vou andar para a direita 3 casas, tá?
Então, veja bem, eu estou aqui 450, olha onde está a minha vírgula, vírgula está aqui, vírgula 5. Quantas casas eu vou andar para a direita? 3, então é 1, 2, 3. Aí a vírgula vai para lá. Agora eu completo com o que isso aqui, minha gente? Tá? Se eu não tenho dígito, eu tenho que completar com o zero. Aí no final, vírgula 0 ou resposta sem a vírgula. Então, de 450,5 vai ficar 450, né? Mais 500. Então, ficou 450 e 1.500 miligramas. Tá certo assim? Tá. E se eu botar o vírgula 0? Tá certo também, ok? Bom, nós vamos ter outras videoaulas com exercício, vamos repetir, trabalhar esse passo a passo para confirmarmos efetivamente aquilo que nós fazemos, tá? Não esqueçam de se inscrever aí no botão vermelho, correto? Clica no sininho para receber as notificações e se essa videoaula fez algum sentido para você, não custa nada, clica aí no gostei e divulgue a nossa videoaula. Muito obrigado, minha gente. Até a próxima.